Olá, queridos irmãos, tudo bom com vocês? Hoje vamos nos encontrar ainda nesse modo virtual, infelizmente, mas felizmente que ainda nos há o desejo de aprender e de estudar cada vez mais a doutrina espírita e, claro, tendo como tema um dos textos do Evangelho é maravilhoso. Hoje vamos falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. É bom frisarmos, dentro de uma concepção mais ampla, a inteligência é algo gigantesco. Não dá para definir em poucos minutos, não dá para definir em uma única palestra o que é um ser inteligente. Então vamos nos embasar aquilo que está presente nos textos espíritas, aquilo que está presente tanto no Livro dos Espíritos, como também no Evangelho segundo o Espiritismo. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso trabalho. A missão do homem inteligente na Terra, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. Fundamentos essenciais para entendermos sobre a questão da inteligência em nossas vidas e como ela é instrumento fundamental para o progresso da humanidade. Olha só o que diz na pergunta 573. Na pergunta 573, Kardec pergunta aos espíritos: em que consiste a missão aos espíritos encarnados? Em que consiste a missão aos espíritos encarnados? Kardec responde que é instruir os homens, auxiliar no progresso e melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, não são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha uma missão como o que governa ou o que instrui. Ou seja, não necessariamente para que quebrarmos o preconceito de que só é inteligente aquele que tem uma vida acadêmica, só é inteligente aquele que tem títulos. Isso, os espíritos nos deixam muito claro que todos têm missões de suma importância. Mas qual seria realmente essa inteligência maior, a qual que são fundamentais em nossas vidas? Nós não podemos esquecer, por exemplo, que o próprio progresso que a nossa humanidade hoje vive e usufrui de tudo isso, com as tecnologias, com a urbanização, o fato de, por exemplo, nós desempenharmos atividades no horário da noite, e isso em outras épocas não seria tão possível como é hoje, a iluminação, a tecnologia que nós estamos utilizando para poder propagar o conhecimento espírita, tudo isso precisamos considerar e que tem nos auxiliado bastante para o crescimento de todos nós como sociedade e como indivíduos. Mas nós não podemos desmerecer aqueles profissionais lá do campo, aqueles trabalhadores mais simples. E o simples fato de estarem em uma atividade mais simplória não quer dizer que não sejam homens inteligentes. Os espíritos deixam isso bem claro para a gente quebrar essa questão de falarmos aqui de homem inteligente e de repente os irmãos interpretarem que estamos falando só dos acadêmicos. Não, hipótese alguma. Ainda dentro desse campo da missão, está lá: instruir os homens, auxiliar o progresso e melhorar suas instituições. Vou repetir: instruir os homens, auxiliar o progresso e melhorar suas instituições. E quem é o homem inteligente? Quem é esse homem inteligente? Já que a gente já indagamos. Olha, no sentido amplo, o homem inteligente é aquele que tem a capacidade mental de raciocinar, que tem a capacidade mental de planejar, de resolver problemas, de abstrair ideias, de imaginar ideias abstratas, números abstratos, por exemplo, como os grandes matemáticos, compreender a linguagem, aprender. René Descartes coloca que a inteligência é a capacidade de raciocinar e de memorizar informação. Muitos, até um certo ponto, imaginavam que as pessoas que tivessem mais a capacidade de memória seriam aquelas pessoas mais inteligentes. Mas o inteligente, ele vai além de tudo isso. René Descartes, ele acreditava piamente nesse aspecto da questão da memorização. Mas não é só isso. O homem inteligente ele vai além. E quando ele trabalha dentro de uma concepção social e fraternal, aí sim, ele adentra das circunstâncias e a atmosfera do Cristo, em que o Cristo tanto nos ensinou aqui, principalmente quando há o crescimento moral, junto com a sua inteligência, claro. Os nossos antepassados, os homens primatas, eles batiam de frente com os obstáculos. Eles batiam de frente com situações e circunstâncias
os quais o desafiavam. E nesses desafios, o próprio cérebro, o nosso raciocínio, o espírito que ali animava aquele corpo, vai crescendo através dos exercícios. Como é que se desenvolve uma habilidade? Praticando. E para praticarmos, precisamos estar diante das circunstâncias, precisamos estar diante da vicissitude. Está aí uma das razões do quais nós estamos aqui nesse planeta para sofrermos mesmo, para passarmos por dores e para passarmos por circunstâncias os quais que nos desafiam e, consequentemente, exercita a nossa inteligência. Então, vamos fazer a leitura de tudo que está em nossas voltas e sair dela. E como é que nós fazemos isso? Utilizando as nossas inteligências. O homem primata, que a princípio tenta se comunicar através com pequenos gestos, né, com expressões e, claro, através das pinturas, vai ser o mesmo homem que mais na frente, dentro do período neolítico, quando o homem vai deixar de ser nômade para se tornar sedentário, é quando vai vir a Revolução Agrícola. Com a Revolução Agrícola, o próprio homem vai percebendo, utilizando da sua inteligência e através da observação, que não há mais necessidade de me deslocar de uma região para outra em busca de alimentação. Não preciso disso. Foi perceptível entre eles que a agricultura por si só, que a terra por si só gera alimentos, logo eu não preciso buscá-lo, já que a terra me fornece esse alimento. Daí o porquê muitas das divindades do passado, isso também está lá no Livro dos Espíritos, estão conectados com os fenômenos naturais. Leon Denis, no livro Depois da Morte, também ele frisa muito isso, dessa questão do politeísmo no passado e como os fenômenos naturais eram ligados a alguma divindade. Isso por quê? Porque para o homem ele não tinha inteligência suficiente para entender como é que uma terra, um solo gerava alimento. Mas aquilo ali já deu para ele um crescimento, né, de um raciocínio lógico que o levasse a desenvolver aquela técnica, para que o levasse a desenvolver a agricultura. E paulatinamente essas civilizações como a Mesopotâmia, o Egito, Grécia, Roma, a civilização do Vale do Indo, e entre outras, do continente africano, do continente americano, que cresceram através da agricultura e dessas técnicas, trabalhando com seus instrumentos os quais são favoráveis para o nosso trabalho. Até hoje nós fabricamos instrumentos, e um dos papéis do instrumento é facilitar o trabalho do homem. Então utilizamos de nossa inteligência nesse aspecto. E a sociedade cresce, e usufruímos, todos nós usufruímos disso. Todos nós usufruímos da alimentação que vem do campo. E da onde é que vem essa técnica? Lá dos nossos antepassados. Os instrumentos, uma enxada, uma foice, e etc. Todos esses instrumentos já tiveram uma base, já tiveram um princípio. E esse princípio, ele só se originou através de muito processo de raciocínio e inteligência. Howard Gardner, que é um psicólogo britânico, ele fala sobre as multi-inteligências, das inteligências multi que nós temos, como a inteligência musical, a linguística, a lógica matemática, a interpessoal e a intrapessoal. A intrapessoal, que é aquela inteligência de se conhecer, que é a mais difícil de todas. Naturalistas, corpo sinestésico, espacial e etc. Então, há a inteligência de todos os campos e que cada um de nós temos alguns desses, segundo Gardner. Daniel Goleman, que é um outro psicólogo e jornalista americano, ele diz que na verdade, ele desenvolveu, junto com outros pesquisadores da psicologia, o conceito de inteligência emocional. Então, Goleman, ele trabalha a inteligência como o controle das emoções. Gardner, ele observa que cada indivíduo ele vai ter sua própria inteligência. A musical, a linguística, cada um vai tendo suas habilidades e é voltado a um determinado campo. É o que acontece, por exemplo, e isso é perceptível nas escolas. Quando a gente percebe alguns alunos que são muito bons em uma determinada matéria, como matemática, física, química, e outros já não são tão bons com as matérias de exatas, mas com as matérias de humanas se destacam. Então cada um vai tendo suas características. Cada um vai ter sua própria inteligência de acordo com as habilidades que são desenvolvidas no decorrer do processo de crescimento de cada corpo, de cada ser. Por exemplo, alguns têm habilidade para a música, outros não. Uns têm habilidades para o canto, outros não.
E é nesse aspecto que Gardner nos refere. Por exemplo, como é que os esportes, como é que o esporte desenvolve uma inteligência e essa inteligência pode ser positiva para a sociedade? Porque é isso que é o nosso foco aqui da nossa palestra. Como é que essas inteligências, podem favorecer a nossa sociedade de forma geral? Porque a inteligência do esporte, você pode estar interpretando, mas para a prática do esporte só é positivo para mim. Como é que isso pode ser positivo para todos? É claro que existem trabalhos sociais promovidos pelos esportes, que o próprio esporte ele tem a prática de conectar, de fraternar um determinado grupo, e isso fortalece a empatia, fortalece o amor. Mas não é nesse aspecto que eu quero entrar. Por exemplo, do tenista Rafael Nadal. O espanhol, esse tenista espanhol, Rafael Nadal, ele já conquistou 96 títulos. E certa feita, ele em uma de suas competições, ele parou a competição para que uma mãe que estava procurando sua filha pudesse encontrar sua filha, e ele conduziu a toda a plateia que estava ali para assistir o jogo para que procurasse a filha daquela mãe. Ele estava jogando, percebeu que havia uma mãe angustiada, e jogando ele notou, veja como é a questão da empatia. Ele percebeu que aquela mãe sofria porque uma criança, a filha dela, se perdeu no meio do grande público. Então ele parou o jogo e simplesmente pediu para que todo mundo procurasse a criança, e graças a Deus encontraram. Onde eu quero chegar com essa ideia? Onde eu quero chegar com esse exemplo? Podemos sim utilizar desses tipos de inteligência, como o caso de Rafael Nadal, que tem muita inteligência no campo da esporte, e usar a sua moral em benefício de todos. Pois esse atleta, como era o centro das atenções de um grande público, deu um exemplo de fraternidade. Ele deu um exemplo cristão. Eu não poderia continuar em uma competição enquanto houvesse alguém sofrendo na minha arena. Então ele foi empático. Ainda no campo do tênis, tem esse aí, o russo, que é o Novak Djokovic. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. E o bacana é que havia um auxiliar, que é esse garoto que está ao lado dele, havia um auxiliar que estava segurando um guarda-sol e oferecendo bebida. Ele simplesmente pegou o guarda-sol, mandou o auxiliar sentar ao seu lado e ofereceu uma bebida a ele, e os dois ficaram ali juntos e ele segurando o guarda-sol. E isso todos aplaudiram de pé. Então observe que nos esportes nós encontramos exemplos fraternais, exemplos de bondade, que nos serve de força motriz, que nos serve de epicentro para propagar esse exemplo. Então eu utilizo da minha inteligência em benefício maior, porque enquanto eu der bons exemplos, enquanto eu tiver bons seguidores, um grande atleta com grandes nomes, com grande nome, der bons exemplos, aqueles exemplos vai se propagar e as pessoas vão beber daquela fonte. Vão perceber que com a prática da caridade, mesmo sendo induzida por alguém, por algum atleta que a pessoa é fã, vai percebendo que ao praticar, ele vai também se beneficiando, porque é uma reciprocidade na ação de praticar o bem. A inteligência nos auxiliou em toda a história da humanidade, como por exemplo a criação de vacinas. Até hoje, nessa atual circunstância de pandemia, nós estamos buscando por uma vacina e logo logo chegará. Não se preocupe, que logo logo nós estaremos todos vacinados e vamos voltar à nossa normalidade na medida do possível. E uma grande figura que foi fundamental em nossas vidas, até hoje é fundamental através das suas vacinas contra a varíola, por exemplo, que foi um naturalista e médico britânico que clinicava em Berkeley, que é o Edward Jenner, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, filho de um vigário anglicano. Edward Jenner, aos 14 anos, tornou-se aprendiz cirurgião do seu povoado natal. E foi ele, graças às suas pesquisas, graças à sua observação e, claro, à sua inteligência, ele fabricou e inventou a vacina contra a varíola. Aí uma pergunta bem básica para compreendermos muita coisa em todos nós. Será que usamos bem as nossas inteligências? Será que usamos bem as nossas inteligências? Será que fazemos tudo certinho, conforme manda o figurino?
atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Isso é um provérbio que está na Bíblia. E não adianta a gente ter um potencial de inteligência muito grande e se adentramos no campo da preguiça, que é considerada um dos sete pecados capitais. A preguiça não é bom para ninguém, não é bom para o nosso desenvolvimento, não é bom para a sociedade. Precisamos trabalhar sempre. E mesmo assim, ser inteligente e ao mesmo tempo preguiçoso, você não está tendo uma atitude inteligente. Então há um equívoco aí, há um equívoco muito grande sobre isso. E um outro ponto. Será que todos os instrumentos, todas as experiências, todas as invenções foram benéficas para o homem? Será mesmo? Como, por exemplo, a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Essa bomba, que foi utilizada contra a cidade de Hiroshima e Nagasaki no Japão, para que pudesse determinar o fim da Segunda Guerra Mundial, matou em torno de 130 mil a 245 mil pessoas. Aproximadamente essa faixa de número de mortos na explosão das bombas que caiu em Hiroshima e a outra em Nagasaki, no Japão. Será que as nossas inteligências estão sendo feitas para o bem? Olha só o que diz no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 7, o item 13. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. A gente sempre acha que somos inteligentes, mas inteligentes à medida de quem? Inteligentes aqui na Terra, diante de um universo cheio de planetas, de mundos mais evoluídos que o nosso. Mesmo supondo que sejais das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Não tendes. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Ou seja, se ganhamos a oportunidade de estudar, porque é um privilégio. Hoje é notável, devido à atual circunstância de pandemia, alguns estudantes que têm um poder aquisitivo maior estão tendo acesso às aulas remotas. Mas as pessoas, os mais humildes, os que não têm esse poder aquisitivo todo, que não têm um celular, que não têm uma internet, como é que está assistindo aulas? Não está tendo, não está existindo. Essa pandemia, esse isolamento social nos mostrou claramente o quanto alguns que querem, mas não podem, e às vezes os que podem, não querem. Nos mostra como há um grupo de jovens, e que é a maioria, que não está conseguindo ter acesso às suas aulas, justamente porque não tem recursos. E já outros estão conseguindo assistir suas aulas, estudando direitinho, alinhados com os conteúdos anuais, mas porque tem poder aquisitivo para isso. Então vemos um abismo que diferencia essas duas classes, né? Os que é mais favorecidos e os menos favorecidos. Então, precisamos aproveitar todas as oportunidades que tivemos quando crianças, quando adolescentes, quando adultos mesmo. Pois ainda quando adultos, podemos sim voltarmos a estudar. Quando adultos, ainda podemos sim ir à universidade. Eu acho que eu já contei até aqui uma história sobre uma aluna que eu tive, Dona Socorro, que de 64 anos de idade. Ela fez a prova do Enem e passou em psicologia na Universidade Federal de Pernambuco. Então nunca é tarde. Nunca é tarde para voltarmos à escola, nunca é tarde para fazermos uma graduação, nunca é tarde. Precisamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos. E se nascemos em uma família que nos deu condições financeiras de estudarmos melhor, eu não posso me envaidecer ao ponto de achar que eu sou melhor do que o outro. Não, hipótese alguma.
Eu preciso pensar, se Deus me deu essa oportunidade para que eu pudesse desenvolver na minha educação, na minha inteligência, que eu possa fazer o bem para retribuir tudo aquilo que eu tive, pois eu sei que alguns irmãozinhos não tiveram o que eu tive. Por que não deve o homem se envaidecer no seu cabedal, ou seja, na sua posse de conhecimento? Por quê? Porque ele não pode, né, inflar o peito e achar que é melhor do que o outro. Porque esses conhecimentos têm limites muito estreitos no mundo que habitamos. A gente já falou sobre isso. Assim sendo, ele deve ter a humildade para reconhecer que não sabe de tudo e que lhe resta muito a aprimorar e a desenvolver. Para isso, ele se encontra na terra. Logo, meus queridos, é uma famosa frase que a gente escuta muito. Só sei que nada sei. Não acharmos que somos conhecedor de tudo, que nós não somos conhecedor de tudo. Mas pelo menos aquilo que eu tenho possa servir em benefício da sociedade, em benefício da irmandade dos nossos irmãos, para que criamos uma atmosfera de fraternidade nesse planeta. No Evangelho. Porque é uma missão que ele vos dá. Deus. Pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Se eu ganhei a oportunidade de me instruir, que eu passe essas instruções para aqueles que não tiveram a oportunidade, para que eu possa auxiliar aqueles que também bebam da mesma fonte, como diz todo o pensamento cristão. A natureza do instrumento não indica o uso dele se deve fazer. Vou repetir. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro põe em suas mãos no seu ajudante não indica que ele deve cavar. Eu peguei uma enxada. Para que serve a enxada? E o que direis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir ao seu senhor? Se foi nos dado essa oportunidade, se esse instrumento nos chega às nossas mãos, que possamos usar, não contra as pessoas, não usar essa inteligência para fazer o mal, e sim para fazer o bem, para que haja o progresso. E dentro da balança entre o bem e o mal, a gente percebe que o bem ele vai usufruindo. Por isso que nós crescemos, por isso que nós evoluímos. E precisamos ter muito cuidado em todas as nossas voltas e em nossas decisões. Precisamos ser inteligente em tudo. Ser inteligente no campo econômico, das nossas finanças, de quanto nós ganhamos, de quanto nós gastamos, planejamento familiar, por que não? Ser inteligente na política, e quando eu refiro de política, não estou dizendo para a gente sermos políticos, vereador, prefeito, governador, não. Eu estou me referindo em sermos seres políticos e atuar politicamente. Saber fazer as nossas escolhas de forma inteligente. Continuando. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil. Mas infelizmente nem todos que têm essas inteligências não trabalham segundo os desígnios de Deus. Ao fazerem progredir a humanidade, seria fácil para os espíritos ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos, achando que é melhor do que o outro porque tem um título, porque tem uma graduação, porque tem aquilo, não sei o que, ou ganha melhores salários. Vaidade. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo de que uma poderosa mão retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Uma inteligência desenvolvida é sinônimo de progresso? Vou dar um exemplo. Não necessariamente. O que caracteriza um espírito evoluído?
é o seu progresso intelectual e moral. O que caracteriza um espírito evoluído é o seu progresso intelectual e moral. Mas pode ocorrer que uma inteligência humana bem desenvolvida intelectualmente não esteja acompanhada do desenvolvimento espiritual e moral. Por exemplo, grandes assassinos inteligentes, os famosos serial killers, que mobiliza a polícia a encontrá-lo e ninguém o encontra. De certa forma, ele é um ser inteligente, mas usa a sua inteligência para o mal. Criminosos, muitas vezes, quando porém essa inteligência é mal empregada, acarreta em sofrimento aos que atinge, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, assumindo graves débitos aos seus causadores. Então são situações essas que a gente tem que ter o equilíbrio total. Então uma inteligência progressiva, uma inteligência em benefício de todos, em benefício da sociedade, em benefício de acordo com Cristo nos ensinou, precisa estar acompanhada com a moral. E a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo nos auxilia constantemente nisso. O tempo inteiro. Que possamos fazer a leitura dessa obra diariamente. Que possamos fazer essa leitura diariamente. Para crescermos e evoluirmos, observarmos o que estamos fazendo, de certo e de errado. E que o correto possa melhorar e que o errado possa se extinguir nas nossas atitudes. Que possamos ser inteligentes em relação a isso. Que possamos ser inteligentes. Que enquanto um irmão sofre, enquanto um irmão passa fome, eu não posso ser feliz. Ao ponto de achar que vivemos num eterno paraíso. A felicidade não é desse mundo, mas não necessariamente quer dizer que eu seja infeliz. Que eu possa trabalhar e utilizar da minha inteligência em benefício de todos, em benefício da humanidade, em nome de Jesus. E para finalizar, inteligente não é quem sabe para onde ir, mas quem aprendeu para onde não deve voltar. Que possamos aprender com os nossos erros. Que possamos entender a nossa missão. Que possamos compreender a nossa verdadeira e real situação, em benefício de nós, em benefício de todos, em benefícios à lei divina. Muita paz a todos e muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Muita paz.